Oi, Beth. Boa noite. Calor, né? Tudo bem aí? Todos bem? Oi, Mimi. Boa noite. Tudo bem? Oi, Flavinha. Boa noite. Muito calor aí, gente? Aqui também. Ai, eu amo esses coraçãozinho branco, né? Tão lindo, gente. Tá muito calor mesmo, demais da conta. Todas bem? Aplicaram hoje o ensinamento de ontem? Internet variando. Aplicaram o ensinamento de ontem. Se pegaram hoje em algum momento pensando algo não bom. Sabe que quando a gente ouve qualquer orientação, craio cumprimentando, tá? É, amor, é. Oi, amor. Mas olha, Mi, o vídeo que você não viu ontem tá no YouTube, no meu canal, RG Terapias ou Rúbia Galante. Procura lá. O de ontem, tá? Eu coloco a data. A Michela mandou um beijinho, Crayon. Ele adora miar essa hora, né, gente? Que coisa! Tá lá brincando com a almofada, fazendo massinha na almofada. Então, vai assistir lá depois. Ontem foi legal porque nós falamos sobre pensar bem, né? Pensar no bom, pensar no bem e não pensarmos nas coisas negativas, ruins, na falta, na escassez, né? Vamos inverter a nossa postura e a nossa posição para mudar, ajudar o planeta a mudar, né? A grande chave está aí. Enquanto todo mundo fica no Facebook, no Insta menos, mas o Facebook é o derramamento das opiniões, das brigas, tete a tete, né? E enquanto a gente fica lá brigando, toma vacina, não toma vacina, vacina presta, vacina não presta, Bolsonaro é bom, Bolsonaro não é bom, tudo tá errado, não sei o quê, sabe? A gente só fortalece o mal, a gente só fortalece o lado negativo. Vamos fazer diferente para experimentar se o negócio vira, né? Vamos virar a chaveta. Então, a partir de hoje, nós não pensamos mais que está tudo ruim, que está tudo mal. Não, amor, vem cá, vem. Não pensamos se está tudo mal, pensamos apenas que está
tudo caminhando, que encontramos a saúde, o amor, o bem-estar, a paz. Nós temos que visualizar isto, co-criar isto, né? Eu acho que vale a pena a gente entrar nesse treinamento. É um treino, né? Porque a gente se acostumou muito com discussões, divergências, briga. É o ego, né? Briga de poder, briga quem sabe mais, briga quem tem razão. O que adianta? A gente não faz nada com a razão, né? A razão não traz a saúde, a razão não traz a prosperidade, não traz o amor, a razão não traz a paz. O ter razão não nos dá nada. Alimenta o ego, né? Então, acho que vale a pena a gente começar esse treinamento, né? Bom, hoje nós vamos contar uma história. Ai, eu estou assim, uma contadora de histórias que vocês não fazem ideia. A primeira história que nós contamos foi a da Sherazade. E, oi Darlene, chegou na hora. E a história da Sherazade vem a mostrar... É isso aí, Mimi, tá certa. Certíssima. Vamos agora empregar a nossa energia no lado bom, né? Então, a história da Sherazade, ela mostrou o que para nós? Sherazade nos mostrou... Boa noite, Darlene! Nos mostrou o valor do amor, né? E nós vamos, nas nossas histórias, aprendendo cada valor de cada situação, de cada postura, de cada qualidade, né? Para nós enaltecermos e nós aprimorarmos isso em nós, né? A intenção da história, é fazer com que nós possamos assimilar, com que o nosso cérebro assimile. De uma certa forma, a gente engana o nosso cérebro, né? Amo o coração branco. A gente engana o nosso cérebro porque, enquanto a mente tá lá pensando, lá vem palestra, lá vem blá blá blá, e tem pessoas que não têm paciência para ouvir. Ouvir também é uma qualidade, né? Ouvir também traz aprendizados. E quando nós ouvimos, então, em uma história, um aprendizado, é mais satisfatório, é amável. Eu acho que aprender com as histórias é algo tão amável, tão, assim, delicado, chega tão devagarzinho na gente, né? Que não incomoda. A gente gosta de ouvir, né? Uma história. E, de repente, aliado a uma história gostosa, a gente pode tirar um aprendizado, uma valorização. E, a partir daí, a gente preza mais aquela qualidade, aquela valorização. E assim nós vamos modificando. Se as histórias formataram o caráter das crianças, as histórias podem amoldar o caráter dos adultos. Porque dentro de nós tem uma criança. Tem ou não tem? Quem é que não gosta de uma pipoca, de um pirulito? Quem é que não gosta de brincar de massinha, né, Mi? Quem é que não gosta de ouvir uma história? Quem é que não gostaria agora de se ver numa rua de vila, de casas, um monte de criança, pulando corda, jogando queimada, e não entrar na brincadeira? Quem é que resistiria? Ah, eu não resistiria.
Eu ia pular corda, eu ia jogar queimada, eu ia brincar de cabra cega, de pega-pega. Nossa, é bom demais. Então, eu acho que quando nós deixamos a nossa criança, eu também, quando nós deixamos a nossa criança se apresentar, oi, cheguei, é de um descarrego de energia, de alma, é extravasar o lado bom, o lado puro, o lado inocente, o lado amoroso, que durou tão pouco, porque, gente, a infância dura tão pouco. O que são 10, 12 anos perante uma vida, né? Pensa bem. A infância deveria durar mais, para a gente ter tempo de valorizar. Então é isso, aí hoje eu vou contar a história. É uma história que eu acredito que não seja muito conhecida. Eu não me recordo dessa história, não sei se alguém aqui recorda. Chama-se Damon e Pythias. Eram dois grandes amigos, o Damon e o Pythias. Então, todos prontos para ouvir a história? Então vamos lá, se aconcheguem, preste atenção, tragam a sua aguinha, tá? Que é importante. Bom, a palavra amizade... Oi, Cândida, chegou na hora, no comecinho da história. Hoje nós vamos contar uma história. Hoje nós vamos brincar um pouquinho de ser criança, para irmos lá para trás buscar alguma coisa. Vamos lá para trás buscar alguma memória. Terapeuticamente, quando a gente ouve uma história, a gente tem a facilidade de captar algo que ficou lá no nosso inconsciente, tá? Tudo é terapêutico aqui, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a história de Damon e Pythias. A palavra amizade vem do latim amicitia, que significa amizade, afeição, simpatia, aliança, pacto. Estudos etimológicos indicam que entre os séculos XII e XV, o termo teve os seguintes registros gráficos: amizade, amizade, amizada, amizidade e amizade. Finalmente, a amizade. Dentre as acepções encontradas para o termo, temos sentimento de grande afeição. O que significa amizade? Sentimento de grande afeição, de simpatia por alguém, não necessariamente unido por parentesco ou relacionamento sexual. Grande apreço, solidariedade ou perfeito entendimento entre entidades, grupos, instituições. Reciprocidade de afeto. Aquele que é amigo, companheiro, camarada. Relacionamento social. Concordância de sentimentos ou posição a respeito de algum fato. Acordo, pacto, aliança, apego de alguns. Apego de alguns animais, né, que nós normalmente temos, né? Pelo homem, atitude ou gesto de benevolência e complacência. Mesmo com todas essas possíveis significações do termo amizade, não podemos esquecer que estamos nos referindo a um conceito abstrato, e que, portanto, não é palpável, não é mensurável, não é visível. Para o filósofo grego Aristóteles, a amizade é, antes de tudo, uma grande virtude. É também o bem mais precioso da vida, porque, sem ela, de nada adianta ter poder, dinheiro e sucesso.
No livro Ética a Nicômaco, verdadeiro tratado sobre o bem viver escrito pelo filósofo, especialmente para que seu filho Nicômaco pudesse conhecer as normas, as condutas e os valores que devem pautar a vida em sociedade. Aristóteles discorre sobre a amizade e afirma que ela é superior à justiça. Quando as pessoas são amigas, não têm necessidade de justiça. Enquanto, mesmo quando são justas, elas necessitam de amizade. Considera-se que a mais autêntica forma de justiça é uma disposição amistosa. E é verdade. O fato é que a amizade pertence à esfera dos sentimentos e, como tal, pode ser apenas parcialmente explicada ou descrita, até porque, assim como o amor, a paixão, o desejo, a admiração, a solidão, a angústia, o medo, a amizade ultrapassa todas as explicações de caráter racional, matemático e exato. É antes um banquete para o espírito, o coração e as sensações, além de produzir material farto para a prosa, a poesia, o cinema, a música e todas as demais formas de arte. A literatura apenas para ficar na seara das letras é profícua na criação de personagens maravilhosas cujas histórias foram construídas tendo a amizade como pilar de suas aventuras e peripécias ao longo da trama em que estão inseridas. É o caso de Dom Quixote e Sancho Panza, João e Maria. Olha as histórias. Sherlock Holmes e Watson, Castor e Pólux, Robinson Crusoe e também Damon e Pythias. Todos são personagens riquíssimas cuja elaboração cuidadosa permitiu retratar exemplos de amizade tão raros e grandiosos que transcendem a esfera do texto e são capazes de aproximar os leitores do significado real desse sentimento nobre. Cabe a nós, leitores, ouvintes ou espectadores dessas e de outras grandes histórias, descobrir, semear e multiplicar para além da ficção o valor magnânimo desse sentimento, bem como a sensação de plenitude com a qual ele nos presenteia. Talvez agindo dessa forma possamos comprovar que a amizade é a certeza do porto seguro, do ombro amigo, do abraço forte, do sorriso franco, que amenizam as dores, as derrotas, as tristezas, as angústias, os temores, as inseguranças que fragilizam o indivíduo, ao mesmo tempo que oferecem a ele as condições adversas necessárias ao crescimento e ao amadurecimento. Durante esses dois processos dolorosos e contínuos, a presença de um amigo representa um bálsamo, como o qual é possível cicatrizar todas as feridas e recuperar as forças para seguir adiante. Então, vamos falar sobre Damon e Pythias. Era uma vez, e uma vez era. De acordo com o filósofo Cícero, considerado o maior orador romano, a história de Damon e Pythias se passou no século IV antes de Cristo, em Siracusa, cidade-estado da Sicília. Ainda segundo Cícero, ambos eram seguidores do filósofo Pitágoras. Damon e Pythias nutriam um pelo outro uma amizade verdadeiramente inabalável.
Era um sentimento fraterno que configurava uma singular irmandade, espécie de união e de vínculo espiritual perpétuo, que com o passar do tempo ganhava intensidade e se solidificava cada vez mais. Possuíam uma ligação tão rara que os tornavam, por assim dizer, irmãos de alma. Uma característica nem sempre presente nos irmãos de sangue. Sob o signo sagrado desse afeto, Damon e Pythias cresceram juntos e foram gradativamente descobrindo as maravilhas e as dificuldades da aventura real da vida. Assim, aprenderam a somar e a compartilhar as alegrias e as tristezas da infância, da adolescência e da idade adulta. A força e a beleza dessa amizade eram conhecidas e admiradas por todos. Até que esse laço que os unia precisou ser posto à prova. Certo dia, Dionísio, rei de Siracusa, enfurecido pelo discurso de Pythias, que pregava a liberdade, a igualdade entre os homens, em oposição aos regimes tirânicos. Então, Dionísio, rei de Siracusa, mandou chamar Pythias, juntamente com o amigo Damon. Nesse encontro, mais do que propício ao combate de ideias, Dionísio questionou Pythias a respeito dos seus discursos, alegando que suas palavras só serviam para perturbar a ordem vigente e causar inquietação entre as pessoas. Claro. Ao ouvir isso, Pythias retrucou, dizendo falar apenas a verdade e não ver mal nenhum em discorrer sobre o que considerava certo. Enfurecido, o rei de Siracusa foi além e perguntou a Pythias, sem meias palavras, se dentro da verdade divulgada por ele, os reis teriam poder excessivo e executariam leis contrárias ao bem-estar dos súditos. Pythias admitiu pensar assim, afirmando que, se um rei tomava o poder sem o consentimento do povo, só poderia estar agindo de forma autoritária e avessa aos interesses populares. Por defender seus princípios, Pythias foi então acusado de traição e condenado à morte. Triste, mas corajoso o suficiente para acatar a sua sentença, Pythias solicitou ao rei a realização de um último desejo, que lhe permitisse voltar à sua casa para despedir-se da família e concluir alguns assuntos domésticos. O rei relutou, mas depois de argumentação de ambos os lados, foi convencido por Damon, que, demonstrando total confiança no caráter de Pythias, ofereceu-se para morrer no lugar do amigo, caso ele fugisse durante a jornada, hipótese levantada pelo rei. O fato de manter Damon como prisioneiro no lugar de Pythias convenceu o soberano de Siracusa de que poderia descontar no amigo fiel as insolências de Pythias, caso este traísse a confiança de Damon e desaparecesse de forma irresponsável e covarde. Dessa forma, conforme o combinado, Damon foi levado à prisão no lugar de Pythias. À medida que os dias passavam, a guarda do rei e o próprio soberano começavam a escarnecer o prisioneiro, enfatizando o fato de que o dia e a hora da execução estavam se aproximando e Pythias não havia voltado como prometera.
Damon respondia às provocações, reafirmando sua confiança no amigo e alegando que deveria ser apenas um atraso, ter acontecido algum imprevisto durante o caminho e outras coisas possíveis. E o tempo foi passando, e finalmente chegou o dia marcado para a execução. Damon foi levado à presença de Dionísio e de seu algoz. Mais uma vez o rei fez questão de lembrar a ausência do seu amigo e o modo como ele o abandonara. Uma vez mais, Damon respondeu que continuava acreditando em Pítias. No mesmo instante, as portas do recinto se abriram e Pítias entrou. Ele estava visivelmente esgotado, pálido, cambaleante, ferido. Ainda assim, o exausto viajante arranjou forças para abraçar Damon e comemorar o fato de tê-lo encontrado com vida, apesar do seu atraso. Emocionado, Pítias explicou que seu navio naufragara durante uma tempestade e que bandidos o haviam atacado na estrada. Apesar de todos esses contratempos e de estar fisicamente debilitado, jamais perdera a esperança de chegar a tempo de salvar o amigo da morte, cumprindo ele próprio a sentença determinada pelo rei. Ao presenciar essa cena, Dionísio foi vencido pela beleza daquele sentimento grandioso, que se manifestava de forma comovente diante dos olhos dos presentes. Imediatamente o rei declarou, revogada a sentença, admitindo ter cometido um erro. Era a primeira vez que presenciava evidências de tão elevado grau de amizade, lealdade e fé. Assim, o rei de Siracusa concedeu-lhes a liberdade, solicitando em troca que os dois amigos lhe ensinassem como construir tão sólida amizade. Amizade, comunhão de almas. Essa é a nossa história. Um título resume uma verdade inquestionável. A amizade é um elo capaz de unir as pessoas para sempre, mesmo que elas estejam geograficamente distantes. Um norte apontando caminhos maravilhosos e essenciais às trajetórias mais divergentes. Uma receita sofisticada que privilegia a junção de ingredientes de sabores inigualáveis. Uma das características mais conhecidas das verdadeiras amizades, difícil de explicar, porém, é a capacidade de propiciar o estabelecimento de conexão entre indivíduos, pelas vias enigmáticas do pensamento e pela transmissão contínua de energia. É comum, por exemplo, receber um telefonema, uma carta, uma mensagem, um e-mail, uma visita inesperada de um amigo no exato instante em que se pensava nele e em como seria bom tê-lo perto naquele momento. Não resta dúvida, a amizade pertence ao rol dos sentimentos nobres que regem o afeto entre os homens. Ela determina nossa história de vida, na medida em que nos concede a capacidade de ser mais ou menos felizes, de nos sentir muito ou pouco seguros, de nos saber queridos, amados, compreendidos e respeitados em graus máximos ou mínimos. Parafraseando o escritor britânico Oscar Wilde, de fato, não há nada neste mundo mais nobre ou raro que uma amizade dedicada. Há quem considere a amizade superior ao amor passional, uma vez que as rotas e navegação dela são favorecidas por mares frequentemente mais serenos e equilibrados. Mares adequados para presentear os viajantes com uma paisagem mais convidativa e uma perspectiva mais tranquila de vida é a amizade. Já o amor, fruto das turbulentas paixões que conduzem a humanidade a excursões inusitadas e por vezes perigosa,
parece estar rumando em meio a tempestades que dão à vida uma atmosfera arriscada e tensa. Esse é o extremo oposto do panorama oferecido pela amizade, que nos leva em direção ao cais, às águas tranquilas e à firmeza da terra que sustenta, ampara e protege todos os navegantes, suprindo suas necessidades físicas e espirituais. É possível enumerar várias formas de amor e de amizade, incluindo-se o fato de os dois sentimentos em geral estarem associados. Ambos podem, por exemplo, ocorrer entre membros da mesma família, ou entre duas ou mais pessoas sem laços de parentesco, mas cujas afinidades extremadas e sentimentos recíprocos de bem-querer ultrapassam os limites do coleguismo e passam a uma esfera mais elevada. Além disso, diferentemente do amor, que pode também unir o carnal e o espiritual, estendendo suas fronteiras rumo ao deleite do prazer físico, não há restrições etárias ao nascimento e ao crescimento majestoso da amizade nos corações humanos. Desde a infância é possível plantar suas sementes e colher seus frutos, estabelecendo vínculos perenes que, mesmo esmaecidos em nossa consciência, permanecem eternos em nossa memória emotiva. É nessa fase que compartilhamos a pureza infantil e descobertas significativas que fazem dessa época um advento único em nossa história pessoal. Da infância em diante, passamos a uma espécie de educação ininterrupta no quesito relacionamento humano. Nós nos dedicamos a um aprendizado que inclui o entendimento dos olhares cúmplices, a linguagem afetuosa, o desejo constante do bem-estar físico e emocional do outro, gestos solidários nos momentos de dor e tristeza, a felicidade partilhada nas horas alegres, tudo isso é matéria da amizade, mas ainda é pouco para defini-la. A bem da verdade, a poesia e a retórica carecem de termos apropriados para expressar adequadamente o que é e como se manifesta esse sentimento nas personagens que o vivenciam em sua plenitude. A amizade é uma dessas ocorrências maravilhosas, impossíveis de analisar com rigor e precisão científica. Resta sentir. Resta abrir o coração, afinal, todos estão aptos a recebê-las e repassá-las aos demais, até porque, por mais que os momentos de introspecção e solidão nos sejam caros, ninguém consegue viver todo o tempo sozinho, sem amigos, sem afeto, sem carinho, sem uma companhia para dividir as alegrias e as aflições. Em casa, no trabalho, na escola, no clube, na rua, na fila do banco, no restaurante, na praia. A amizade pode estar à nossa espera em qualquer lugar. Basta ficar atento para perceber as suas manifestações e cultivá-las com atenção e cuidado. Todos podem construir relações verdadeiramente amistosas, configurando irmandades especialíssimas que dispensam os laços de sangue, as influências genéticas, a hereditariedade, as semelhanças biológicas e, é claro, sociais. A amizade é forte o bastante para unir pessoas de classes, raças e culturas variadas, independentemente de suas origens e crenças. O afeto proveniente da amizade dispensa títulos e brasões de qualquer natureza. A história de Damon e Pythias revela que a amizade agrega em seu bojo uma série de valores, sentimentos e ações de naturezas nobre, como o altruísmo, solidariedade, ética, confiança mútua, tolerância,
respeito, coragem, amor, afeto e dedicação extremada. Sem essas virtudes, a amizade simplesmente não existe. Vou repetir. Altruísmo, solidariedade, ética, confiança mútua, tolerância, respeito, coragem, amor, afeto e dedicação extremada. Damon e Pythias provam que os laços do afeto podem muitas vezes atuar como elemento revolucionário, transformador da realidade e das pessoas que a compõem. Ao final da história dos dois amigos, o rei Dionísio é um ser transformado por finalmente ter enxergado a nobreza de uma união espiritual, da conjunção entre duas almas que se completam pelas vias fraternais da amizade. Quem não tem amigos abre espaço para uma existência vazia, que frequentemente pode levar a estados psicológicos negativos, como depressão, angústia, ansiedade, tristeza originadas da solidão extremada. Vou repetir. Quem não tem amigos abre espaço para uma existência vazia, que frequentemente pode levar a estados psicológicos negativos, depressão, a angústia, a ansiedade e a tristeza originada da solidão extremada. Estados que são consequências de almas que se veem relegadas ao desespero de uma vida pautada por valores construídos sobre alicerces impróprios para sustentar as edificações da felicidade. Em pleno século XXI, milhões de pessoas sofrem desses males e têm sua vida interior comprometida. São vítimas da incompreensão, da intolerância generalizada e das dificuldades de relacionamento que, paradoxalmente, caracterizam a assim chamada era da informação e do conhecimento. As pessoas se escondem, se refugiam em lares semelhantes a uma prisão, erguem grades que as separam dos vizinhos mais próximos, vivem amedrontadas pela violência, pela superficialidade das relações, pela ausência de ética e pelo excesso de egoísmo, de mentiras e de ambições que ainda configuram as estratégias do jogo social. Felizmente, crianças e jovens trazem em si a pureza que os impede de nutrir sentimentos negativos. A inocência existentes em seus corações permitem que perdoem o outro com facilidade. Permite que não guardem rancores e mágoas. Permite que dissipem qualquer resquícios de ódio, raiva ou vingança que possa ter se apoderado deles por momentos. É por isso que as crianças brigam e ficam de bem. É por isso que as crianças fazem malcriações e em seguida vêm pedir desculpas. Todos os dias, malcriações e desculpas. Não é assim? Porque são seres puros, são seres que não nutrem sentimentos negativos, que não guardam em seus corações a mágoa, a vingança, os rancores. As crianças conseguem dissolver qualquer resquício de raiva e ódio no momento seguinte. São essas qualidades que devemos procurar manter em nossos corações pueris de criança, fazendo com que percebam a grandeza de preservar virtudes como essas durante toda a vida. Outra boa história, dessa vez protagonizada por brasileiros, também traduz muito bem o significado da amizade. Ela é narrada pelo mestre paraibano
Ariano Suassuna, em suas famosas aulas espetáculo, em que o escritor conta causos deliciosos a respeito de suas amizades. Olha, um contador de histórias. Um deles tem como personagem o educador Paulo Freire, um amigo queridíssimo de Suassuna. O escritor revela que certa vez encontrou Freire num evento e, extremamente saudoso, fazia muito tempo que não se viam, correu em desabalada carreira para abraçá-lo e o fez de forma efusiva, festiva e carinhosa. Como era um evento de grande porte, vários fotógrafos e cinegrafistas da imprensa presenciaram o encontro, mas não tiveram tempo suficiente de escolher os melhores ângulos para registrar as imagens espontâneas e comoventes dos dois mestres. Pediram então a Suassuna que repetisse a cena do abraço fraternal. Perplexo com a solicitação, o criador de O Alto da Compadecida, famoso pelo senso de humor e pela sinceridade, rebateu em seu sotaque inconfundível: Homem, onde já se viu? Então será possível representar amizade e afeto, é? Só se eu fosse ator. Como eu não sou, não posso fazer a cena de novo, não. Vocês me desculpem. Nessa oportunidade, Suassuna deu uma aula, espetáculo, sobre a amizade, sentimento desprovido de qualquer representação, fingimento e farsas. Em outras palavras, mestre Suassuna diz que a beleza da amizade reside justamente na sua inteireza, na sua extrema autenticidade, na capacidade de unir duas almas sem nenhum subterfúgio, sem máscaras, sem disfarces, nem representações de qualquer natureza. Até porque, para que o amor-amizade se estabeleça, realmente não é necessário dissimular, posar de super-herói, de pessoa imbatível, autossuficiente, perfeita. A amizade se alimenta apenas da verdade, da sinceridade, do respeito mútuo. A superficialidade não encontra eco nesse sentimento. É preciso proceder sempre de forma verdadeira, autêntica e fidedigna. Querer impressionar por meios errados, criando, por exemplo, personagens e assumindo posturas que não correspondem à nossa verdade interior, é se condenar ao fracasso. Em qualquer ocasião é necessário ser, sobretudo, genuíno, legítimo e verdadeiro, como é a amizade. O amigo ama e pronto. O resto é consequência, e consequência boa de quem experimenta outros sentimentos que elevam a relação de amizade. Ternura, aconchego, compreensão, solidariedade, enfim, felicidade. Gostaram da história? Esta é a história de Damon e Pythias, que nos mostra o valor da amizade. Então, hoje nós tivemos a felicidade de conhecer a fundo o que representa para o ser humano algo tão perdido ultimamente, não é verdade? Quem tem amigos tem a felicidade. Quem tem amigos nunca está sozinho. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos muitos amigos, porque nós agíamos dentro da pureza, da ingenuidade, da verdade. Podemos fazer isso adultos? Claro que sim. Vamos acessar aquela criança interior que nós falávamos agora há pouco, antes de começar a história. Não é? Então, olha só, como é bom lembrar como a gente faz para ter um amigo. Legal, né? Então é isso, gente linda.
uma história para que vocês possam refletir, fazer uma reflexão. E quem não tem um amigo ou mais de um amigo com todas essas características, bora lá procurar, abrindo o coração, sendo verdadeiro, né? Sendo genuíno, para que a gente possa exatamente ter um pouquinho daquela felicidade infantil que nós tínhamos. Que tal? Aguinha? Então é isso, meus amores, meus queridos. Obrigado por ouvir esta contadora de história, mas contar histórias e refletir sobre elas é apaixonante. A gente aprende muito e aprende de uma maneira mais intensa. Vocês não acham? Eu sempre achei isso. Eu sempre, nas poucas histórias que me contaram, porque não me contaram muitas histórias. Eu é que me conto agora. Obrigado, coraçãozinhos. Eu é que me conto histórias agora. Mas nas poucas histórias que eu ouvi, nossa, eu me apaixonava, eu me deleitava e eu aprendia pra caramba. Espero que tenha sido útil, que tenha servido, se não para um, talvez para todos vocês que estão aqui, e que vocês possam repassar essa história, que vocês possam contar para outras pessoas, que vocês possam convidá-las para vir também ouvir as histórias tão importantes que amoldam o nosso caráter. Eu acredito que ainda dá tempo, mesmo adulto. Quem tem um coração mole, quem tem uma consciência aberta, quem tem uma mente flexível, se amolda. Com certeza. Tá bom? Uma linda noite de domingo, um final de noite maravilhoso. Que amanhã, segunda-feira, vocês saiam pelas ruas procurando seus amigos, se doando em amor. Convida. Quer ser meu amigo? Lembra como a gente fazia quando era criança? Você quer ser meu amigo? Bora ser minha amiga? Ai, como era bom. Era só falar isso. Não precisava falar mais nada. Hoje em dia a gente nem olha direito para o outro. Se alguém sorri, a gente já vem com um pensamento ruim. Porque será que tá sorrindo? Será que está rindo de mim ou para mim? Não é? Então, e a gente perde tanta oportunidade boa com a mania de se preservar, né, de se proteger. A gente está perdendo muitas oportunidades de ser feliz na vida, que a gente nem sabe quanto tempo ela vai durar. Bora ser feliz hoje. Vamos falar com os nossos amigos, ligar para eles. Olha, que você tenha uma boa noite, te amo, amigo. Amanhã eu te vejo, nós vamos tomar um sorvete juntos, vamos papear. Tô com saudades, quero te abraçar. Não é? E aí nós estaremos completamente afastados da tristeza, da ansiedade, da depressão, da solidão que mata, adoece. Não vamos dar bola para o que está lá fora. Vamos buscar aqui dentro o que nos aquece. O que nos aquece é o amor. O que nos aquece é o aconchego, é o ombro do amigo, da amiga. É um olhar que vai te falar, calma, tudo vai passar. Eu estou aqui. Para que mais? Para que mais nesta vida? O resto é balela, é mentira, é ilusão, é poder, é ego.
É tirania? Dionísio se transformou? Quem sabe? Outros Dionísios do nosso Brasil possam se transformar se todos fôssemos amigos, mudássemos as nossas condutas. E isso encaixa no que eu falei ontem, no dia da oração. Como é que nós queremos um mundo melhor de saúde, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, se nós só levantamos a bandeira para o oposto? O mal, a violência, a raiva, o ódio, o desequilíbrio, o desamor. Como é que a gente quer mudança? É uma ironia. É uma inversão de valores para quem não tem olhos de ver, né, gente? Para quem tem olhos de ver, está enxergando isso. Então a gente vai fazer diferente, nós vamos dançar ao contrário, a música que eles tocam. Eles estão girando para a esquerda, nós vamos dançar para a direita. Fazendo como? Fazendo como? Amanhã será um lindo dia. Amanhã estarei saudável, equilibrada, feliz. Amanhã eu vou procurar o meu amigo, a minha amiga, e vou dizer o quanto ela é importante para mim. Vou sair brincando, pulando, cantando, dançando, independente do que acontece lá fora. Porque esse lá fora, nós também participamos, nós também ajudamos este mundo lá fora, que está cantando e dançando, girando para a esquerda. Nós também ajudamos. Como? Basta abrir um Facebook da vida. Então é assim, gente. Fazendo diferente, criando uma realidade diferente. Bora lá? Então vamos. Dentro da genuinidade, da sua essência. Não precisa copiar ninguém. Não precisa receita de bolo, não tem. Seja você. A gente ama quem é puro, genuíno e verdadeiro. Putz, como essa pessoa é empata, né? Como essa pessoa traz aquela empatia quando a gente olha e fala, nossa, ela é verdadeira, ela é transparente. É isso. É tão simples. É ser o que se é. Beijo grande no coração de todos vocês. Muito obrigado por me ouvir. Reflitam sobre a história e que vocês vão aprendendo cada dia mais. Tá bom? Beijo, gente. Até amanhã. Tchau.